Python é uma linguagem de programação interpretada, de alto nível e multiplataforma. Foi criada no final dos anos 80 por Guido van Rossum e desde então se tornou uma das linguagens de programação mais populares utilizadas no mundo. Python é uma linguagem versátil e pode ser utilizada para diversos propósitos, como desenvolvimento web, análise de dados, inteligência artificial, automação de tarefas e muito mais. Além disso, é uma linguagem de fácil aprendizado, com uma sintaxe clara e simples, que permite que até mesmo iniciantes possam começar a programar rapidamente. Uma das características mais interessantes do Python é a sua versatilidade e a vasta biblioteca padrão, que contém uma grande quantidade de módulos e funções que podem ser facilmente utilizados em projetos. Além disso, a comunidade Python é bastante ativa e desenvolve constantemente novas bibliotecas e ferramentas para a linguagem a todo instante. Dentre as principais características, temos que Python é uma linguagem interpretada, o que significa que o código-fonte é executado diretamente pelo interpretador, sem a necessidade de compilar antes de rodar o programa, o que traz eficiência na velocidade de rodar o programa e permite vários testes de uma maneira mais rápida. Além disso, Python é multiplataforma, o que significa que pode ser executado em diversas plataformas, incluindo Windows, Linux e macOS. Outra coisa muito importante é que a sintaxe é clara e simples. A sintaxe do Python é basicamente clara e bastante fácil de entender, o que torna a linguagem uma excelente escolha para iniciantes em programação, para começar a aprender do zero, como ir pegando a lógica e entendendo como que funciona o mundo da programação e se adequando aos padrões de pensamento e raciocínio envolvidos em todo esse processo. Como mencionado antes, Python é muito versátil e possui uma grande variedade de bibliotecas para utilizar no seu dia a dia e facilitar a implementação de código complexo de uma maneira simplificada. Ou seja, as abstrações são muito bem feitas, de maneira que muitos códigos complexos acabam se tornando fáceis e possíveis de serem reproduzidos em poucas linhas. Mas não só as bibliotecas adicionais são vastas, mas também a biblioteca padrão, inclusa direto na linguagem, já são muito extensas. A biblioteca padrão do Python é bastante extensa e inclui módulos para diversas funcionalidades, desde o processamento de strings até sockets de rede. Além disso, você tem diversas ferramentas que te permitem fazer logs, etc. Ou seja, é uma biblioteca muito completa já. Como mencionado antes, Python tem uma vasta comunidade, ou seja, a comunidade de desenvolvedores que desenvolvem a linguagem e as bibliotecas. A comunidade de desenvolvedores do Python é bastante ativa e contribui bastante com novas bibliotecas e ferramentas para a linguagem, que estão a todo momento criando e inovando diversos ramos e setores nos quais utilizam a linguagem. Um dos principais é o setor de Data Science, onde podemos ver recentemente uma grande explosão em Machine Learning, onde temos diversos modelos. A grande maioria deles utiliza Python e utiliza de bibliotecas como TensorFlow e PyTorch, só para mostrar os poderes e capacidades desta linguagem. Eu sei que muitos de vocês vão se perguntar em relação à performance, se essa linguagem roda bem ou não. E eu digo que sim, ela roda bem. As bibliotecas dela, apesar de fazerem coisas complexas, são escritas em linguagens de mais baixo nível, ou seja, linguagens onde conversam mais com o nível da máquina. Python é uma linguagem high level, porém, grande parte das bibliotecas são escritas em linguagens que são mais próximas do código de máquina, que faz com que elas rodem mais rápido, mesmo sendo escritas em Python. Ou seja, você utiliza de ambos os benefícios, tanto rodar rápido quanto escrever de uma forma mais simples. Isso visando que linguagens mais de baixo nível, que conversam com a máquina de uma maneira mais direta, sem passar por múltiplos compiladores e múltiplas variações dentro do processo de transformar aquele código em binário, vemos que essas linguagens possuem sempre, em grande parte, em sua maioria, uma grande complexidade no quesito de escrita. Python já é uma linguagem extremamente simples, e você poder utilizar dessa simplicidade junto com o seu código e produzir assim então um código que execute coisas extremamente complexas
e mesmo com uma linguagem simples, isso traz praticidade ao dia a dia, eficiência e facilidade na implementação de coisas complexas, o que te permite fazer mais em menos tempo. E não só fazer mais em menos tempo, mas fazer mais com uma qualidade muito top e, em grandes casos que existem uma necessidade maior, ligeiramente e relativamente aceitável. Claro, Python não vai rodar como um Rust, como C, mas já é o suficiente para grande parte dos problemas do dia a dia, visando suas bibliotecas que são escritas em linguagens mais eficientes e rápidas, ok? Python também tem orientação a objeto. Ele é uma linguagem orientada a objetos, o que permite que os programadores possam criar código mais organizado e reutilizável. O que isso significa é basicamente que Python utiliza de classes, certo? Ele tem orientação a objeto, ele utiliza de classes, o que te permite organizar toda a estrutura do código de uma forma mais centralizada, onde você tem diversos códigos por seção, ou seja, uma classe contendo diversas funções relativas àquela função daquela classe e um agrupamento de classes que compõem um módulo. Dessa forma, você pode utilizar de uma organização mais eficiente e tornar o código mais prático de desenvolver. Além disso, como eu disse, a questão de o código ser mais prático de desenvolver traz uma alta produtividade. Somado à sintaxe que é clara e extensa, a biblioteca padrão do Python permite que os desenvolvedores possam ser bastante produtivos, como já mencionado, ao criar programas em Python. De maneira que você cria um programa que executa uma função extremamente complexa num tempo relativamente muito top, que permite que você foque em outras partes do código, implementação de uma lógica talvez mais avançada e otimizações, o que é muito interessante. Pois apesar da linguagem não ser a linguagem mais otimizada do mundo, o tempo que você demora para escrever o programa te dá uma margem muito incrível de tempo para focar em otimizações por meio de outras linguagens externas ou bibliotecas que façam esse tipo de coisa, como por exemplo o multithreading. A seguir a gente tem algumas informações técnicas sobre Python. Python é uma linguagem que tem uma tipagem automática, ou seja, quando você declara uma variável, não necessariamente você tem que declarar qual é o tipo dessa variável, pois ele faz isso totalmente no back-end de forma automática. Você não tem que declarar, por exemplo, que a variável name é uma string ou uma str, enfim. Você simplesmente aloca essa variável e aí sim ela já vai estar funcionando. Assim como se eu mudar essa string, de repente para um int, eu posso fazer isso de uma forma simples, sem necessariamente ter que fazer nada complexo. Além disso, Python suporta a programação orientada a objetos, como já mencionado antes, mas além disso também a programação funcional e a programação procedural, que são coisas extremamente importantes no processo de desenvolvimento para acelerar o processo de desenvolvimento durante a produção de código. E isso é muito interessante, pois como já mencionado, quanto mais rápido você pode fazer o seu código de uma maneira que ele esteja coeso e correto claramente, você tem mais tempo para focar em outras partes importantes. Mas além disso, o que é mais interessante no Python é que é uma linguagem bastante flexível e permite que programadores possam criar diferentes tipos de aplicações. E aqui a gente fala desde script até aplicações web complexas, utilizando Django, por exemplo. Isso é muito interessante, pois permite que você faça tanto back-end de uma forma assim que utilize diversos recursos e possa atuar em diferentes áreas, assim como web ou até mesmo uma automação simples, transposição de dados, etc. Python tem essa flexibilidade e isso é incrível nessa linguagem. Somando tudo isso, nós podemos concluir algumas qualidades interessantes sobre essa linguagem. A primeira delas é que é fácil aprendizado. O aprendizado é muito fácil. A sintaxe é clara e simples do Python e torna a linguagem uma excelente escolha para iniciantes em programação, como já mencionado. Você pode simplesmente começar do zero e aprender toda a lógica de programação de uma maneira muito mais fácil, sem atritos. É claro que não vai ser a coisa mais fácil do mundo para quem está começando, principalmente se já não tiver uma vocação para isso, mas ainda assim vai ser muito mais tranquilo do que em outras linguagens, com muito menos atrito, pois não utiliza de grandes e complexas formas de escrita para executar certos tipos de coisa. Você pode simplesmente fazer muita coisa com um código relativamente simples de entender, pois a linguagem tem realmente um alto nível
e ela tá realmente muito mais próxima da nossa linguagem do que a linguagem da máquina. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aquele likezão maroto para não perder aí os próximos conteúdos do canal. Também se inscreve no canal. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você quiser dar algum feedback, deixa aí nos comentários, que isso ajuda demais a melhorar o conteúdo aqui do canal e a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Então é isso. Valeu. Falou!